Eles nunca formaram um império, mas deixaram contribuições importantíssimas para a história da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre os fenícios. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Nós estamos numa série a respeito dos povos da Antiguidade Oriental e hoje falaremos sobre o povo fenício. Os fenícios são um povo de origem semita. E o que isso significa? Semita é um nome que vem de um personagem que aparece na Bíblia, por exemplo. É o personagem chamado Sem. E quem foi esse personagem, Tito? Sem foi um dos 3 filhos de Noé, exatamente aquele personagem da famosa história da Arca e do Dilúvio. Noé teve 3 filhos, um deles chamado Jafé, outro Cã e outro Sem. E desse personagem Sem vieram vários povos, entre eles o povo fenício, o povo judeu ou hebreu e até mesmo os povos árabes, como nós veremos na nossa aula, no nosso vídeo sobre os hebreus. Os fenícios ocuparam a região que nós chamamos de faixa ali da terra de Canaã, na Península Arábica, e ocuparam a região que chamamos hoje de Líbano, o Líbano. Os fenícios nunca formaram um império. Eles estavam organizados em cidades-estado. Mais uma vez lembrando o conceito de cidade-estado. Cidade-estado com E maiúsculo significa uma organização política onde a cidade tem o seu próprio governo, tem a sua própria economia e as suas próprias leis e a sua própria moeda. Então tem o seu próprio tipo de governo e negocia, faz comércio, negócios com as demais cidades, mas é independente politicamente, tem a sua própria forma de governo. E no caso das cidades fenícias, elas eram cidades lideradas por uma elite comercial. Era uma, era uma oligarquia. A palavra oligarquia significa governo de poucos, ou seja, uma pequena elite dominava cada uma das cidades. E essa elite vinha exatamente dos comerciantes marítimos. Ou seja, as cidades fenícias eram governadas pelos comerciantes marítimos, por uma elite comercial marítima. E quando isso acontece, nós chamamos de talassocracia. Repetindo, talassocracia, que é exatamente o governo dos comerciantes marítimos. O território fenício estava realmente de frente para o mar Mediterrâneo, e não é por acaso que eles vão desenvolver exatamente a atividade comercial marítima, conquistando territórios, colonizando territórios e formando cidades muito importantes. Entre essas cidades estava, por exemplo, Tiro, Sidom, Biblos, e um pouco mais distante da região onde eles estavam, no norte da África, eles formaram uma cidade que entrou para a história, que é a cidade de Cartago, no norte da África. Essa cidade entra para a história especialmente por causa das guerras púnicas, as guerras que aconteceram entre a cidade de Cartago e o Império Romano, ou melhor, e a República Romana, porque Roma dominou muitos territórios e logo depois, nesse período de conquista, eles navegaram e foram atrás da cidade de Cartago, foram em busca de conquistar essa cidade. E não foi fácil conquistá-la. Aconteceram várias batalhas históricas até que os romanos dominaram a cidade, mas isso vai ficar para os nossos vídeos sobre a história de Roma. Bem, os fenícios então construíram cidades importantíssimas, como Biblos, Tiro, Sidom e a cidade de Cartago. Eram cidades comerciais, cidades independentes, com seu próprio tipo de governo. Mas além disso, os fenícios entram para a história
como um povo que deu uma contribuição importantíssima para a cultura mundial, pois eles foram os primeiros a elaborar um alfabeto com 22 letras e um alfabeto fonético. Como assim, Tito? Queridos, os alfabetos anteriores, por exemplo, da Mesopotâmia e até do Egito Antigo, eram alfabetos formados por símbolos e esses símbolos não tinham sons. Cada símbolo significava alguma coisa ou um objeto. Quando o símbolo significava alguma coisa ou algum objeto, ele é chamado de alfabeto pictográfico. Ele está querendo mostrar algum objeto ou apontar para alguma coisa específica. Outros símbolos expressavam algum tipo de ideia. Quando o símbolo expressa uma ideia, nós chamamos de escrita ideográfica. Agora, os fenícios não, eles elaboraram um conjunto de símbolos, 22 símbolos, 22 letras, onde cada uma delas tinha o seu próprio som, ou seja, é um alfabeto fonético. Não é por acaso que esse alfabeto foi adaptado pelos gregos, por exemplo. Então, os fenícios, apesar de nunca terem formado um grande império, sim, eles tiveram uma importante contribuição para a história da humanidade, porque o alfabeto que eles criaram foi adaptado por outros povos. Inclusive, nós podemos observar símbolos muito parecidos com letras do nosso próprio alfabeto. Então, os fenícios tiveram uma contribuição muito grande para a questão comercial. Eles conquistaram várias cidades e levaram a sua cultura para várias regiões, formando cidades muito importantes como Biblos, Tiro, Sidom e Cartago, e desenvolveram o alfabeto fenício. E graças aos fenícios, houve também um contato muito grande entre os povos daquela região, entre as culturas daquela região, porque eles navegavam e acabavam fazendo trocas comerciais, levando mercadorias de um local para outro. Então, eles ajudaram muito na interação comercial naquela época. Mas também era um povo guerreiro. Também era um povo guerreiro, um povo politeísta, adorava vários deuses e tinham até práticas bem pesadas, digamos assim, porque o culto no povo fenício era um culto que envolvia sacrifícios humanos, por exemplo, certo? Então, esse povo que não formou um império deixou grandes contribuições na questão comercial e especialmente na questão do alfabeto. Geralmente, quando os fenícios são mencionados em provas de Enem e vestibulares de modo geral, é a questão comercial e a questão também do alfabeto desenvolvido por eles. Então, essa é a nossa contribuição a respeito do povo fenício. Deixe aqui seu comentário se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade ou algum tema que você tenha interesse que a gente aborde aqui na nossa página, no nosso canal. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, acionar aí o sininho e também compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Aqui é o professor Tito e nesse canal você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Até um próximo vídeo, se Deus quiser, e um grande abraço.